Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. E hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial para entrar conosco em plenitude. Eu, você, Joana de Ângeles e o nosso convidado que nós trouxemos lá de BH. Olha só que delícia, mais um mineirinho aqui conosco. Tudo de bom, né? Então, nós estamos falando do Carlos Alberto Costa, que ele é escritor, ele é expositor, ele é médium espírita. Aliás, ele é autor do livro Chico, Diálogos e Recordações. Um livro lindo, gente. Lindo. Não pode perder de ler esse livro. Primeiro você lê esse, depois você pega o outro. Que está lançando conosco mais um livro hoje. Antes disso, dizemos que ele é fundador da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, o FEAC, que fica em Minas, a terra dos mineirinhos, trembão, né? Carlos Alberto, seja bem-vindo ao Plenitude, que é uma alegria muito grande receber você aqui. Muito obrigado, Iraci, obrigado a toda a sua equipe, a esse público admirável que fomenta a audiência. Muito obrigado. Para nós é um motivo de muita alegria estar com vocês. Muito obrigada. A gente aqui fica feliz de estar, né, com alguém que é um HD histórico. É um HD ambulante, gente. Vocês não têm noção. Estávamos agora de pouco nos bastidores aqui dos nossos estúdios, batendo um papo profundo, e vocês não têm noção dos bafões que ele nos contou a respeito do seu livro. Mas a gente não vai contar, não. Compra o livro que você vai ver que não vai se arrepender. Coisas inéditas, maravilhosas. Muito bom. Carlos Alberto, me diz o seguinte, qual foi o que exatamente motivou você escrever uma biografia que se chama Do Calvário à Redenção? Bom, inicialmente a gente, muitas vezes a gente vai descobrindo a responsabilidade à medida em que a oportunidade vai aparecendo. Eu tive a oportunidade, como foi dito por você, que mexe com o meu coração, ter escrito, traduzido as memórias de Arnaldo Rocha. Ah, minha paixãozinha ele. Então, ter trabalhado com Arnaldo Rocha no livro Chico, Diálogos e Recordações, onde Arnaldo pôde trazer informações que ficaram guardadas por mais de 6 décadas, Nossa. foi assim uma experiência ímpar. Pós o lançamento do trabalho, naturalmente a gente foi se aproximando de pessoas, de familiares, de Chico Xavier, enfim. E a vida favoreceu para que a gente viesse a conhecer Cidália Xavier. Cidália Xavier era uma sobrinha de Chico, residente na cidade de Sabará, filha de uma das irmãs de Chico, Maria da Conceição Xavier, que era tratada pelo Chico e por toda a família como a Tiquinha. E à medida em que a gente foi trocando experiências, visitando, eu fazendo palestras lá na agremiação Casa do Caminho, em Sabará, a gente foi percebendo que Cidália tinha também muitas histórias. Sabará é uma cidade histórica, não é isso? Sim. Porque sim. eu me lembro que eu já assisti algumas, acho que novelas de época, que falava de Sabará. E esse nome ficou, né? Porque tem um... Sabará, ela compõe aquelas cidades mais tradicionais de Minas, como Ouro Preto, né, antiga Vila Rica, Diamantina, Santa Luzia, que foram cidades
muito interessantes naquele período do Brasil Colônia, porque acabaram sendo referências para a extração de ouro, né? Então, nós com isso foram fomentando, inclusive, as estradas reais, aquela história toda. E em Sabará, inclusive, foi um dos berços dos trabalhos de Aleijadinho, nas igrejas, enfim. Sim. Então, a família Xavier, um braço da família, foi residir em Sabará. E lá é que se tornou o palco de muitas vidas, de muitas experiências que têm a ver com esse trabalho. Você conviveu bastante tempo com Arnaldo Rocha. Quem não sabe quem é Arnaldo Rocha, foi marido de Meimei, um espírito de muita luz, e é uma mentora de várias casas espíritas. E Arnaldo Rocha viveu uma longa vida sempre ao lado do Chico. Amigo íntimo, companheiro, de estar junto, de querer proteger Chico das investidas que ele recebia. E Arnaldo Rocha vem a ser também muito amigo de Carlos Alberto, que depois que Chico desencarnou, ficou muito mais tempo ainda junto com Carlos Alberto, e aí foi ficando e ali convivendo com as histórias. Como é que foi para você viver com essa história tão junta de Chico, tão íntima dessas coisas todas? Porque, como você diz, é um palco de desafios, né? Sem dúvida. A vida dele. Desde quando eu cheguei para o Espiritismo em 87, Chico Xavier sempre representou um mito, algo que mexia profundamente comigo no que remonta à mediunidade. E como acontece naturalmente com muitos médiuns, eu me encantei muito com o lado sobrenatural, com a aptidão mediúnica de Chico, extraordinária, enfim. Passado muito tempo, vindo conhecer Arnaldo Rocha, o Arnaldo veio me apresentar bastidores daquele período. E eu me senti como que um iniciante matriculando numa escola que tinha... confidentes. De confidentes. Né? E Arnaldo sempre me presenteava com histórias assim que me ajudaram muito, inclusive a compreender melhor a mediunidade, o espiritismo e também ver o lado humano do médium Chico Xavier. Então foi assim, uma experiência muito legal, muito importante e que me deu base para hoje poder trabalhar o assunto mediunidade de uma forma assim, mais clara, sem misticismo, sem idolatrias, sem mitos, e naturalmente podendo com isso dialogar melhor com as pessoas. Com certeza, com certeza. Bom, você conheceu a família de Chico, você conheceu muita gente. Dona Maria João de Deus e senhor João Cândido, né? Os pais de Chico tiveram 9 filhos e conta pra gente um pouquinho como era esse relacionamento dos pais com o filho, em especial o Chico. Como se deu uma situação onde de repente Chico já era médium? Não. Na verdade é o seguinte, Chico teve pouco convívio com a mãe, porque ela desencarnou em 1915. Como ele nasceu em 1910... 5 aninhos. 5 aninhos, né? Então, ali começa todo um processo em que ele, em cartas que a gente publica nesse trabalho, ele afirma que a vida dele foi um curso constante de despedidas. Ai, imagine, que forte isso, não? Muito forte. Uma vida despedida. Falar uma vida, um curso de despedidas constante, ou seja,
a sensação de perda, né? Sensação de perda. Que, na verdade, é um desafio para todos nós, no que remonta ao desapego às questões do mundo, para que a gente possa criar vínculos com o que é mais essencial. E nem sempre isso acontece de uma forma tranquila, não é? Eu gosto muito de usar uma frase do Emmanuel, quando ele afirma que a dor é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma, a pedra. Isso é muito bonito. Francisco de Assis tratando a dor como um anjo. Então, durante muitos séculos, nós tratamos a dor de uma forma religiosa que traz culpa, que traz medo, é por causa da dor que nós vamos virar anjo. Não é isso. A dor, ela tem um sentido de respostas diante das nossas escolhas. Com certeza. Nós não estamos aqui para pagar nada, nós não reencarnamos para sofrer. Allan Kardec deixa tão claro no livro A Gênese que nós reencarnamos para progredir. Pois é, mas você está falando de uma coisa extremamente importante. Nós não viemos aqui para sofrer, encarnamos, eu digo assim, encarnamos para sermos felizes. Não há felicidade sem renovação, sem mudança, né? Mas Chico teve uma vida dura, muito dura, né? A mãe desencarnou quando ele tinha 5 aninhos. Sim. Então ele ficou junto daquela família bastante tempo. Ele tinha uma irmã que era 2 anos mais velha que ele, né? E ele era amigo dessa irmã, né? Sim. Só que essa irmã adoeceu. O que foi que ela teve? O que aconteceu com ela? Pois é, esse ponto que você tocou é uma das revelações, da novidade que esse trabalho oferece. Maria Xavier. Maria da Conceição Xavier. Ela tinha um apelido entre os irmãos de Tiquinha, porque ela era tiquitinha, coisa de mineiro, piquitinha. Então, Maria Xavier, 2 anos mais velha que Chico, naturalmente, né, numa prole de 9, as identidades muitas vezes se estabelecem inicialmente pelas idades, não é? Sim. Enfim, e ela, por ser mais velha, sempre tinha aquela tendência de cuidar do irmãozinho mais novo. E essa relação foi se estabelecendo e criou-se uma afinidade. E a gente tem a oportunidade agora de, no ano de 2019, trazer isso a lume. Olha que interessante, mais de 100 anos depois, onde Chico Xavier vai dizer que ela era a joia do coração dele. E esta irmãzinha, eles vão crescendo, e ela na adolescência, entrando na juventude, tinha uma mediunidade muito exacerbada, como o irmão Xavier, Chico. E ela entra num processo complexo, né, dito obsessivo. Aí que ela adoece, né? Ela adoece, e em função da doença, a família se aproxima de um casal que era amigo da família, e a gente encontra nas biografias uma notícia de que a família então vai procurar distante um casal que vem ajudar, e na verdade já havia vínculos, né? Isso fica claro no livro. E ao se deparar com esse casal espírita, o seu João Cândido, pai, viúvo, né? O seu irmão José Xavier, e o Chico, jovem, querendo auxiliar a irmãzinha querida, porque ela já tinha sido internada, eles tentaram de tudo para ajudá-la. E o Espiritismo surge na vida dessa família, e foi daí que tudo começou de uma forma tão importante, na vida, inclusive, de Chico e dos seus irmãos. Mas no caso de Chico, ganha-se o destaque em função da missão ímpar, singular, de se tornar um médium referência por ter colocado em prática o Evangelho como Chico colocou. Então foi assim que o processo começou. Certo. E como é que desabrocha a mediunidade do Chico?
porque até então a irmã, né, Maria Xavier, ela estava sofrendo de obsessão. Então, aquilo que chamavam de doença era um quadro obsessivo. Sim. Então, ela foi a primeira médium ali da casa, Sim. né? Sim. E aí depois desabrocha a mediunidade de Chico. Como é que aconteceu isso? Esse fato é interessante e ele levanta questões. A gente sabe que a mediunidade, como um processo de uma sensibilidade que a gente transforma em ferramenta, ela tem os seus momentos de eclosão, mas o médium, desde os seus primeiros movimentos, ele já vai apresentando algumas características. E foi o caso de Chico, como foi o caso dela, porque eles na infância e na adolescência tinham seus momentos de percepção, embora ignorassem como que se dava. Então Chico, por exemplo, à noite, ele vivia sonambulismo, andava pela madrugada, conversava com seres do além, e isso entre os irmãos era algo assim inusitado. E a Tiquinha também tinha essas experiências, não é verdade? Então, quando surge esse processo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais complexo, ela com 19 anos, Chico com 17, eles vão ser socorridos por esse casal com o espiritismo, o passe magnético, ela vai sendo naturalmente tratada. O processo de Chico eclode sem aquele sofrimento que a irmã viveu. Então, é muito interessante porque a gente vai observar nas próprias narrativas de Chico, e é um detalhe que essa minha pesquisa, ela caracteriza, de trazer as notícias, não porque alguém contou, porque em Minas a gente aprende que quem conta um ponto aumenta ponto, ou tira ponto, ou inventa ponto. Aqui nós temos documentos que registram esses fatos de uma forma assim, de muita sensibilidade, que nos toca profundamente, que é o próprio Chico que conta. Ele que vai dizer que, à medida em que a irmã foi sendo tratada, ela passa a também operacionalizar na mediunidade. Ela vai receber comunicados da mãe. Olha! Então, no movimento espírita, fica claro o seguinte, olha, naquele processo tinha, no casal, tínhamos a dona Carmen Perácio, que foi, vamos dizer assim, a primeira médium que Chico vai se relacionar. Médium, na acepção da palavra, como Kardec define, ferramenta, já trabalhando, ela vidente, tem aquela imagem que ficou muito conhecida no movimento espírita, que ela vê uma chuva de livros caindo sobre a cabeça daquele menino, e eles não entendem o que significava, mas ao mesmo tempo, a Maria Xavier abre o painel mediúnico dela e ela começa, inclusive, a ter uma vidência um tanto quanto mais clara e psicografar. E ela começa a receber mensagens da mãe. Olha então só. O movimento espírita não registra esse fato, porque passou desapercebido. Fica claro a imagem de que apenas Dona Carmen e o Chico que trabalhavam mediunicamente. Sim. E Chico vai contar isso para nós agora, dizendo que as primeiras mensagens vinham através da sua irmã querida. Que bacana, que bacana. E por que o título do livro é Do Calvário à Redenção? Primeiro episódio, Combatentes Pacíficos? Sim. O que significa isso? Se você me permite, eu vou começar pelo fim. Vamos embora. Combatentes Pacíficos, que é o título do primeiro episódio. Porque é uma expressão que Chico Xavier utiliza falando da luta que é travada pelo cristão. Olha. A luta entre o bem e o mal é um combate pacífico. Ele é pacífico lá fora, não é? Nós temos que pacificar, porque é pacificando que nós vamos, na verdade, estabelecendo as virtudes que precisam de nos encantar, de poetizar, de motivar, mas ao mesmo tempo é uma luta conflituosa entre o limite e a possibilidade.
Só que é muito interessante, Iraci, e eu admiro inclusive o seu trabalho, gostaria de parabenizá-lo, porque você lida muito com essas questões das emoções, da psicologia que nos ajuda, é que essa batalha ela precisa de ser compreendida para que ela, embora árdua, ela seja encarada com maturidade, sem culpa, sem medo, sem excesso de escrúpulo, sem uma projeção religiosa que temos que ser santos, trabalhar com a nossa... Tem que falar até manso, né? Eu estava perdida, que eu falo, parece que moro do lado de uma cachoeira, tanto que eu falo alto de italiano. Mas é muito legal esse projeto, Combatentes Pacíficos. Agora, árdua ascensão, não é? É uma árdua ascensão. O Calvário, essa semana que passou, Semana Santa, a gente que faz tantos estudos pela internet, a gente recebe muitas perguntas. Sim. E eu recebi, coincidentemente, uma série de indagações do que simboliza, na verdade, o que significa o Calvário. Sim. Então o Calvário, nós ainda damos uma conotação para ele de morte. E na verdade o Calvário é o clímax do aprendizado. É atingir a culminância do testemunho. É o desafio cru. Exatamente. E a gente não pode pensar na vitória sem ou deixando de lado o testemunho. Inclusive, para terminar, a imagem do Calvário, Emmanuel trabalha um texto no livro Levanta e Segue, em que a lição é intitulada A Caveira. Jesus morreu, foi crucificado no monte do Gólgota, que significa caveira. Aí o Emmanuel vai explicar o seguinte, que na verdade essa imagem representa a estrutura que recebe o cérebro, que ela precisa de ser interpretada como uma oportunidade de uma elaboração mental mais consciente para que a gente entenda a importância do desafio e, compreendendo o desafio, nós vamos trabalhar com mais desenvoltura para que haja a ressurreição. Certo, certo. Agora, a gente sabe que quando a gente pega um título desse, do Calvário à Redenção, ou seja, já dá a conotação assim, meu Deus, a pessoa vem, apanha, sacode, cai, levanta, arrasta e finalmente chega a vitória. É isso a vida do Chico? A vida do cristão. A vida de todos nós, candidatos a seguir Jesus. Porque temos que abrir mão do interesse pessoal. O Livro dos Espíritos esclarece. A chaga que complica. E o Chico Xavier, ele representa para nós uma faceta que a gente precisa de ter a coragem de enfrentar, mas com amor. A história desse livro vai falar do amor de uma família. Nós vamos aqui encontrar Chico Xavier como um membro de um clã. Ou seja, esse livro que você está lançando contam coisas inéditas, porque só você tem esses documentos, e mostra que, na verdade, o contexto, o relacionamento, a família de Chico Xavier, uma raiz, uma estrutura, é isso? A base para a vitória do mandato mediúnico de Chico está na família Xavier. E é isso que nós viemos contar. João Cândido Xavier casa com uma filha de uma escrava. A avó de Chico era uma escrava, de nome Francelina Gomes, que é citada no livro Cartas de uma Morta. Olha! Ela é citada. Não é dado para ela essa condição Sim. de ex-escrava, mas a gente descobriu isso nessas pesquisas, nessas conversas que a gente vai tendo com familiares. E o pai de Chico Xavier, para casar com Maria João de Deus, ele enfrentou um preconceito, porque ela era negra. Ela era negra, filha de negra, filha de uma escrava. Que veio a casar com ele enfrentando esse desafio com a família dele mesmo, casar com uma menininha negra de 14 anos de idade. E essa menininha, na verdade, vem a ser
o referencial de Chico Xavier. A mãe, depois que ela inclusive desencarna, ela volta para o menininho Chico, para a menininha, que depois se torna uma mulher, Maria Xavier, para comprovar o que inclusive ela disse para esse menininho no leito de morte. Opa! Quando ela estava para desencarnar em 1915, ela chama o menininho e fala assim: meu filho, mamãe vai se ausentar por um tempo. Se alguém te disser que mamãe morreu, não acredite, porque mamãe não morreu. Mamãe vai voltar para você. E a promessa foi cumprida. Ela começa a aparecer para esse menino. Então Maria Xavier, ou Maria de São João de Deus, a mãe, e depois que inclusive ela revela que ele ficasse tranquilo porque um anjo bom seria encaminhado para cuidar da família, aparece uma, entre aspas, né, do nada, Cidália Batista, que casou com o senhor João Cândido Xavier. Então nós vamos encontrar aqui todo um movimento de uma relação entre pais, filhos e irmãos, fomentando o que a gente precisa de valorizar e que esse livro vai falar muito: o papel da família no mundo da regeneração. Maravilha, fantástico. Porque, principalmente nos dias de hoje, o sentido família se perdeu. Então, é preciso resgatar, reconstruir, trazer de volta o sentimento, o respeito, a união da família, né? Sim. A gente sabe que tem muitas biografias de Chico. Aliás, eu acho que nas biografias que tem dele, tem tanta coisa estranha que acho que nem ele sabia que ele fez. Se ele fosse ler, ele não ia saber, né? A gente sabe que tem muitas biografias dele. Mas qual seria o referencial para essa obra do Calvário, a Redenção, onde você pauta a família? Você fez o quê? Pesquisa? Você teve acesso a tudo aquilo que Arnaldo falava, a família, enfim, diálogos, documentos? Como é que foi isso? Pois bem, então quando nós fizemos essa amizade com a Cidália, e ela começou a nos contar as histórias, e ela então reuniu a família, e de uma forma muito legal, solidária, ela resolveu fazer uma homenagem para a mãe, Maria Xavier, irmã de Chico. Olha que lindo! Ela queria oferecer para o público facetas de testemunhos vitoriosos, de desafios da família. Então ela vai me apresentando documentos, cartas. Ela me conta a história de como a mãe desencarnou. E a mãe, ao desencarnar, ela volta do mundo espiritual para consolá-los, os 8 filhos, ou seja, 7 irmãos da Cidália, através da mediunidade do Chico. E o que nos surpreendeu foi o valor doutrinário e espiritual dessas cartas. Olha! Porque ela trouxe, são 12 ou 13 mensagens extensas, aonde a mãe vai declinar como foi a desencarnação, como foi a chegada no mundo espiritual e como estava sendo trabalhado o sentimento da mãe para com os filhos que ficaram. Oh. E o que também nos surpreendeu é a busca deles de tentar trazer a mãe de volta, na expectativa, como muitos procuram a mediunidade, no sentido de encontrar o consolo. Sim. E o interessante, Iraci, porque, na verdade, vai abordar ou vai acionar um dos pontos fundamentais da mediunidade do Chico, que não foi apenas os livros, a literatura clássica. É verdade. Mas as cartas, os filhos que voltavam, as mães, os entes queridos. E um fato também interessante é que quando eles procuram o tio,
órfãos, no caso do senhor Jaci, viúvo, eles procuravam o consolo, mas assim, sabendo que poderiam não ter a resposta da mãe, mas eles queriam apenas notícia. E no início eles vão tendo notícias de espíritos vinculados à família, mas para o gáudio de todos, a mãe vem se comunicar. Olha, que emoção, né? E o interessante também é porque não há privilégios. Eles são acolhidos pelo tio em Uberaba como aquele ente, como aquele parente que amava profundamente a irmã, mas que ele tinha um compromisso com todos, que o procuravam. Então ele tem duas posturas muito significativas. Primeiro, ele abraça como irmão, tio, ele também sentindo a perda. Se sente acolhido. E só a que irmã dele havia desencarnado. sim, no caso a mãe da Cidália. Sim. Estamos nos referindo a Maria Xavier. Exatamente. Estou só pontuando Sim, novamente pra ficar claro. para os nossos Porque espectadores compreender. Ok, porque a história são muitos personagens, né? Dá para confundir mesmo. Então, ela, para surpresa, ela, com o passar do tempo, ela começa a se comunicar. E essas comunicações, como eu disse, têm conteúdos doutrinários que vão esclarecer muitos pontos ainda obscuros para nós, no que remonta a essa realidade pós-túmulo. Ela, a irmã dileta de Chico, a pérola da vida dele, né? Maria Xavier, então vem e começa a se comunicar trazendo mensagens. Sim, sim. Através do Chico. Através do Chico. Para a Cidália, que é filha dela. E irmãos. Os outros irmãos. Sim. Então são mensagens assim, particulares, mas com muito valor evangélico. Ela vai cuidando de cada filho nas cartas, cita os nomes, fala da dor, da separação, como que estava sendo difícil para ela no mundo espiritual. E com isso, o processo do consolo, do esclarecimento vai se estabelecendo. E o que me chama muita atenção é porque Chico, como médium, também estava sendo consolado por essas cartas. Olha. O legal é esse aspecto, porque nós vamos encontrar nesses documentos, que inclusive serão objeto de futuros trabalhos, Opa! Porque o manancial é muito rico. Então nós estamos falando do primeiro episódio, eu não tive condição de colocar nem, talvez um terço do material nesse episódio. Nós vamos encontrar Chico Xavier falando destas comunicações da irmã. Olha que legal. Então, ou seja, ele é o médium, a irmã se comunica por ele, mas ele também estava sofrendo no processo, e ele conta dessa dor. E ao mesmo tempo, como aquele que estava dentro do processo, ele vai descrevendo aspectos que a gente precisa de valorizar, o âmbito de Chico Xavier ser humano. E isso fica muito patente nesse trabalho. E Iraci, você tem tanta afinidade com Arnaldo, com Meimei, com essa família espiritual. Eu me recordo de certa feita Arnaldo Rocha dizendo nas suas memórias do primeiro livro que a gente lançou, né, que foi Chico Diários e Recordações. Arnaldo disse assim: meu filho, certa feita, Chico Xavier, sentindo uma dor muito grande em função de uma circunstância, ele falou assim: ah, Arnaldinho, sabe, tem hora que eu tinha vontade de desabafar. Poxa. Eu tinha muita vontade de contar coisas da minha vida. Quem sabe, Naldinho, até escrever um diário, um livro. Tadinho, porque não podia abrir a boca, né? Não podia, ele tinha que, como Emmanuel ensinava, né? Ele tinha que enxugar as lágrimas, enxugando a lágrima dos outros. Ele tinha que trabalhar no sentido de vitalizar, de proporcionar consolo, então ele não tinha tempo para cuidar das dores dele. E assim, Iraci, ele falou para o Arnaldo: Arnaldo, sabe, eu vou desencarnar primeiro que você.
Aí num desabafo, ele falou assim, posso te pedir uma coisa? Se der, um dia conta as nossas coisas. Conta da minha dor. Agora, Arnaldo, você conta direitinho. Você conta com amor, viu? Porque ele conhecia como que Arnaldo... Arnaldo era firme. levava na chincha. Porque ele falou assim, Emmanuel jamais permitiria que eu contasse das minhas dores. Essa frase, esse momento, eu reproduzi no primeiro livro, Chico Diálogos e Recordações. Quando eu estava lidando com esse material, e diga-se de passagem, eu fiquei mais de 9 anos cuidando desse material. Nossa. Para organizá-lo, para encontrar a forma adequada. Quando eu transcrevia essas cartas, que são mais ou menos 60 cartas. Bastante, né? 60 cartas de Chico Xavier. Eu não estou falando das mensagens psicografadas, eu estou falando de cartas. E nessas cartas, ele desabafa, ele coloca para fora algumas das suas dores. Das suas dores, das suas angústias, né? E aí, Iraci, eu me recordo que quando eu fiz questão de datilografar, estou antigo, de digitar essas cartas, eu não pedi ninguém para fazer. Eu fiz questão de entrar nesse movimento magnético, espiritual, e isso, inclusive, mediunicamente, para mim, era complexo, porque eu também passei a sentir essas dores, sentia alegria, sentia tristezas, eu entrava no campo mental desses personagens. E certa feita, eu digitando uma destas cartas, me veio claramente, como se o próprio Chico falasse na minha intimidade, ô Arnaldo, se um dia você puder, conta as minhas coisas. Aí eu falei assim, meu Deus, eu estou sendo um instrumento para revelar as dores do Chico. Iraci, aí eu acho que eu chorei de verdade. Porque eu me senti assim, tão pequeno, diante de um trabalho tão magnânimo que Chico fez, essa obra gigante que Emmanuel ficou conhecido como o coordenador, mas a gente vê claramente que Emmanuel também era instrumento, porque é uma mensagem que vem dos altiplanos. Com certeza. Eu me senti, sem nenhuma falsa modéstia, eu me senti muito pequenininho, mas ao mesmo tempo eu me senti muito feliz, sabe? Com certeza, De é uma poder... oportunidade abençoada, porque é uma experiência de vida com ensinamentos do começo ao fim. Então é trabalhado de uma forma respeitosa, de uma forma extremamente cuidadosa, porque aqui nós estamos falando de pessoas muito especiais. Com certeza. E eu me apaixonei com Maria Xavier. E meu amor por Chico se agigantou um pouco mais. Porque eu tenho Chico. Posso falar, usando uma expressão que uma entidade colocou quando foi atendida através da mediunidade de Chico, e essa mensagem está inserida no livro Instruções Psicofônicas, organizado por Arnaldo Rocha e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Sim, claro. Uma entidade disse assim, que quando ela foi atraída pelo magnetismo do médium, o médium era Chico, ela se sentiu como se estivesse sendo abraçada por uma mãe muito carinhosa. Eu tenho em Chico Xavier uma mãe grande mãe. Muito querida. Que coisa linda, né? Chico, uma pessoa muito especial, conviveu com pessoas muito especiais também, porque eram pessoas que, as que foram mais íntimas, como o próprio Arnaldo, né, o Naldinho, como se eles vivenciassem junto com Chico a dor dele. Sem dúvida. Né? Então, quem vê, pensa assim, Chico sofreu muito porque ele era pobre, porque ele perdeu uma visão, estava perdendo a outra, porque ele teve problemas de coração, porque a madrasta colocava o garfo na barriga, porque ninguém tem a noção do que é uma dor real. Porque a dor real não é ter enfiado o garfo na barriga. Dói, deixa cicatrizes psicológicas. Claro,
mas a dor dele era outra. E você relata isso nesse livro, né? Sim. Você relata através dessas cartas onde ele revela para Cidália essas dores. E Cidália revela a ele também, é óbvio, as suas. Então, é uma troca mútua de compreensão, de consolação, de esperança, né? Eu acho que quando um devia estar se encolhendo, se amoecendo de dor, o outro vinha lá e dava o levante. Aí quando o outro começava a cair, aquele já estava melhor, ela levantava. Sim. Interessante que você me fez lembrar que as cartas, elas são cartas assim, num primeiro estágio, porque foram mais de 10 anos de trocas de cartas, num primeiro momento eles falavam muito da perda da ausente querida. Era assim que Chico falava da desencarnação de Maria. Ah, da Maria, irmã Conceição, dele. Né, da Tiquinha. Mas depois, à medida em que as coisas foram se resolvendo, eles passaram a realmente estabelecer uma amizade que o acolhimento favorecia um e o outro, cada um no seu setor. E tem momentos que você verifica nesses textos, o Chico, em determinado momento, ele está assim, lá no fundo do poço, contando das dores, mas ele tem uma dose de humor. Ele tinha umas tiradas que você via que ele mesmo se resolvia durante a escrita, sabe? Então, assim, é o que eu digo. Era uma terapia, né? É uma terapia, sem dúvida alguma. Então, assim, a gente está tentando, com esse trabalho, trazer essas experiências para o público para que a gente possa realmente ver que é muito fácil a gente enaltecer esse misticismo, essa questão mítica do Chico como um santo que nasceu para provar que só os espíritos de escola conseguem passar pela dor. Sabe? A gente tem que observar nesse caminho que estamos empreendendo na direção da regeneração, que o processo ele tem que ser trabalhado na intimidade de cada um de nós, que todos somos irmãos, que perfeito, afirma Jesus, só é o Pai que está no céu. E olha que Jesus é a referência de evolução. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é bonito porque o Chico nos mostra, junto com Maria Xavier, a irmã, junto com seus irmãos, junto com os irmãos da Cidália, o pai da Cidália, um viúvo que pegou os meninos e levou para Uberaba dizendo assim, nós vamos rever Maria Xavier através de Chico, sabe? Então são lições de soerguimento, de trabalho, de luta e acima de tudo de amor. Amor. Simplicidade no amar, cuidar, esse povo cuidou um do outro. Sabe como aquela metáfora do porco-espinho? Que eles vão se encaixando, vão se encaixando para transferir calor? Sim. É nesses momentos de crise que o ser humano tem a capacidade de se adequar e encontrar forças para se soerguer. E todos nós estamos a caminho dessa vitória. E eu queria, só para terminar, árdua ascensão, agradecer a Divaldo Franco, porque ele também foi Então, o que ele tem a ver com essa história pois toda? Porque o Divaldo... Se liga agora, hein? O Divaldo psicografou uma obra intitulada Árdua Ascensão, ditada pelo espírito Vitor Hugo. E essa obra conta a história de um médium chamado Armindo. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei assim, qualquer semelhança é mera coincidência, isso não me engana. Isso aqui está se referindo a Chico Xavier. E ele vai contar os bastidores da vida desse médium. Uma família passando por lutas, com obsessões, com mediunidade, etc. E passado muitos anos, eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Eu falei, Divaldo, não quero te apertar, porque eu sei que essas perguntas deixam a gente, pode deixar a gente com saia justa. Mas assim, eu sou pesquisador. Eu não quero perguntar por curiosidade. Eu quero perguntar para quem sabe você me dá algum elemento a ser explorado em nível de educação.
Porque, inclusive, quando a gente conta sobre vidas de Chico, intimidades, eu gostaria até de ter a oportunidade com o seu público, dizer, eu não escrevi essas memórias só para dizer que Arnaldo sabia. Com Nós certeza. temos que tirar a essência educacional de um homem que viveu, lutou, desbravou e com toda a sua dor, porque ele tem uma história Sim. de encarnação anterior, uma bagagem que ele traz, que quer dizer, e passou muitos sufocos, né, nessa Sim. encarnação, com toda a sua dor, ele deixou um legado para a gente que é uma receita de vida. Então, eu fiz a pergunta e Jesus disse que bater e abrir se vos usar, e abriu. E o Divaldo disse, sabendo da minha responsabilidade, que sim, que Armindo é um pseudônimo de um retrato da história de Chico Xavier. Olha. E eu guardei essa notícia. Achei que seria uma informação, mas eu não tinha noção de como poderia ser utilizada. Puxa, passou mais de 15 anos, me inspirou também a dar o título do Calvário à Redenção, porque trata de árdua ascensão deste grupo. Nossa. Agora, é uma família, é um romance, né? A família como você disse, é um palco que ali com vários personagens se vivendo e ao mesmo tempo lutando para terem seus corações acalentados. Você fotografou, filmou não, né? Fotografou ou replicou algumas cartas nesse livro? Sim. Desse total de 60 cartas de Chico para Cidália, nós reproduzimos alguns trechos, eu fiz alguns recortes, porque inclusive lá atrás, quando Maria Xavier começou a trazer muitas notícias, alguém teve uma ideia de fazer dessas mensagens um livro. E Cidália levou para Chico, e o Chico falou assim, Cidália, me dá um tempo que eu vou perguntar para a nossa querida ausente, a Tiquinha. Vou fazer uma consulta espiritual. E a Tiquinha respondeu para o Chico que achava uma boa ideia, mas que era melhor aguardar para ter mais material. Olha que insight. O tempo passou, isso foi em 1980 e alguma coisa. Né? Nós estamos em 2019. Então, quando, diante de todo esse material, nós fizemos alguns recortes, e dentre esses recortes tem esse trecho que fala que Chico dizendo que seria muito legal homenageá-la e traduzir e transformar esses conteúdos num livro. Então eu fiz alguns recortes, coloquei algumas cartas. Agora, as mensagens de Maria Xavier, que são 12 ou 13, agora estou em dúvida, formarão o conteúdo do segundo episódio, que a gente só está passando assim um aperitivozinho para o pessoal, porque não dá para a gente colocar tudo assim. Nós precisamos de organizar e, além desse segundo episódio, tem mais coisa pela frente. Olha, então vamos combinar uma coisa. Quando eu fui convidada para falar lá no FEAC, que é a casa que você fundou e dirige, você me contou sobre esse livro que você estava terminando e que você estava trazendo coisas inéditas, comprovações que realmente ia impactar. Uhum. E vamos que vamos, conversamos, tal, e a gente ficou realmente emocionado. Bom, como você vai passar a preparar o segundo episódio, nós vamos lá outra vez para saber antecipadamente. Porque realmente mexeu. Você lê um, não dá para deixar de ler outro. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E os outros irmãos de Chico? Pois é, você lembrou muito bem. Você foi inspirado, de novo. Até porque quando você foi na FEAC, você falou assim, Carlos Alberto, quando esse livro ficar pronto, você lança ele lá no Seja. E o livro veio parar aqui pela maior coincidência da vida. Eu tinha que lançar esse livro em Belo Horizonte de Sabará, estou lançando ele aqui no Rio, não foi nada combinado.
Mas, voltando à sua pergunta, o livro, em determinado momento, Cidália Xavier fez questão de fazer uma reverência aos irmãos de Chico. Olha. Então, pela primeira vez, um livro vai falar de todos os irmãos. Aí é o depoimento da sobrinha que quer valorizar todos os tios. Porque ela fala da mãe, ela fala do tio Chico, inclusive numa apresentação belíssima na abertura do livro. Há um momento em que ela vai falar da avó, do avô e de todos os irmãos de Chico Xavier. E aí eu não posso antecipar, temos que ler o livro. Nossa Senhora, gente, vocês não sabem o que é isso, tá? Vai estourar a boca do balão. E já chegamos ao final de mais um programa. Se eu falar estourar a boca do balão, as meninas me pegam pelo pescoço já, porque já estouramos o tempo. Carlos, muito sucesso para o seu livro, para o seu trabalho, porque é um trabalho difícil e a gente sabe que quando a gente traz uma verdade, muitos vêm arremessando os seus dardos, porque contradiz um monte de outras coisas. E você tem toda a comprovação documental. Então, que essas medalhas, que é assim que Divaldo chama, quando a gente recebe esses dardos, nada mais são do que medalhas de condecoração pela verdade que a gente fala. Então, que essas medalhas sejam cada vez mais valorizadas, porque você está trazendo a verdade nesse livro. Deixa a sua frase para os nossos espectadores. Poxa, engasguei. Eu agradeço, Iraci, as suas palavras, que tocam de verdade meu coração, porque não é fácil ter trabalhado tudo isso durante tantos anos. Porque a gente mexe com histórias, a gente mexe com pessoas, a gente lida com o mundo espiritual. Quantos espíritos que foram envolvidos nessa trama que a gente teve a oportunidade de cuidar deles em reuniões mediúnicas? Sim. Então, estas medalhas, elas realmente valorizam o nosso íntimo no sentido de nos incentivar. Mas eu gostaria de, alma e coração, me colocar de joelhos no movimento de gratidão a toda esta equipe espiritual, tendo Emmanuel, nosso querido Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Gostaria de citar Quinto Varro, queria relembrar de tantos corações que nos auxiliaram, como Rubens Costa Romanelli no mundo espiritual. Eu gostaria de agradecer a presença de Maria Xavier, que foi muito presente. Ela foi costureira, ela se comunicava na reunião e falou assim: meu filho, costura melhor. Como isso me incentivou. Mas eu gostaria também de agradecer a Meimei. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos de Chico Xavier que estão no mundo espiritual. Eu gostaria de agradecer a Maria de São João de Deus, a mãe de Chico, a Cidália Batista, seu João Cândido Xavier, e agradecer a Chico Xavier pelo carinho que ele nos ofereceu. Então, muito obrigado a todos vocês e eu espero que o livro possa trazer esperança e paz. Com certeza vai trazer. E para todos aqueles que estão nos acompanhando, deixamos aqui beijinho cor-de-rosa para uma semana de muito amor e paz. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.